Já falamos diversas vezes aqui no canal sobre o átomo e sua composição. Mas afinal de contas, como é que os cientistas chegaram a essa conclusão? Será que foi uma hipótese imediata ou tiveram várias outras tentativas? Tá a fim de conhecer essa história? Então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos começar uma série onde nós vamos conhecer a história por trás da construção do significado do átomo. Mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo que rola por aqui e compartilha para geral. Já fez isso? Então bora começar! Tudo começa no ano de 1766 na aldeia de Eaglesfield, na Inglaterra, quando John Dalton veio ao mundo. Filho de um artesão e de uma mulher que infelizmente não se sabe muito sobre ela, porém, alguns relatos dizem se tratar de uma mulher extremamente inteligente. Dalton foi criado diante das crenças e filosofias da religião Quaker, uma religião cristã onde não são aceitas organizações clericais e prezam pela simplicidade e ações pacifistas, beneficentes e solidárias. Por isso, recusam receber grandes honrarias. Durante seu percurso na escola, Dalton já se destacava com a sua habilidade com os números. Aos 12 anos, se tornou professor da escola Quaker, onde estudou. Alguns registros revelam que Dalton precisou enfrentar a indisciplina de alguns alunos mais velhos do que ele. Nessa mesma época, Dalton começou suas pesquisas com a meteorologia. Por isso, ele tinha o hábito de fazer registros dos detalhes do tempo de cada dia, e assim o fez durante quase 60 anos, tendo feito o último registro no dia de sua morte. Esses registros foram cuidadosamente preservados até o ano de 1940, quando os registros foram queimados por causa de uma bomba nazista. Uma outra curiosidade interessante é que Dalton tinha discromopsia grave. Entendeu? Não? Ou seja, ele tinha dificuldade de enxergar as cores. E por causa dessa anomalia, Dalton decidiu estudar essa questão, sendo o primeiro cientista a se dedicar a esses estudos. E por causa disso, essa perturbação visual ficou conhecida popularmente como daltonismo. Durante seus primeiros 30 anos, Dalton se dedicou aos estudos físicos, matemáticos e meteorológicos. Nesse momento, Dalton vivia uma vida reclusa na cidade de Manchester, onde era diretor de uma escola. Seguindo a sua obsessão pela meteorologia, Dalton começa a estudar a composição do ar, fazendo uma meticulosa investigação do comportamento e da composição dos gases. Paralelamente, o físico francês Joseph Proust havia descoberto a lei das proporções definidas para os gases, em que dizia que um gás pode ter dois elementos em proporções simples. Para exemplificar, imagine que um gás é composto por um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio, e que, segundo os estudos realizados com esse composto, ele apresente a proporção em peso de 6:1. Isso significa que o hidrogênio possui peso igual a 1 e o carbono peso igual a 5. Ao saber disso, Dalton diz que isso pode ser facilmente explicado se a noção de gases elaborada por Robert Boyle fosse expandida a toda a matéria. Sendo assim, toda a matéria deveria ser vista como composta por minúsculas partículas indivisíveis. Dalton seguiu suas investigações sobre os gases. Então ele descobre que quando dois ou mais gases são misturados, a pressão total exercida por esses gases é a soma das pressões de cada gás se ele estivesse sozinho. Atualmente, essa conclusão é conhecida como a Lei de Dalton. Depois dessas descobertas, Dalton começa agora a perceber uma similaridade entre as partículas indivisíveis recém-descobertas com a ideia de Demócrito em chamar essas partículas de átomos, que em grego significa indivisível. A diferença entre o conceito de Demócrito para o de Dalton é que a noção de Dalton foi científica e prática. Isso porque uma série de experimentos com pesos dos elementos foi realizada para chegar a essa conclusão, diferentemente da noção de Demócrito, que foi puramente teórica. Além disso,
Demócrito ainda trouxe informações sobre o formato dos átomos. Por exemplo, os átomos de água são lisos e redondos, por isso a água é fluida e sem forma. A ideia de que o átomo é uma partícula minúscula e indivisível permitiu que a ciência evoluísse de uma forma inesperada. Hoje sabemos que a teoria de Dalton foi corrigida, mas nas palavras de Richard Feynman, um físico quântico do século XX, se a raça humana fosse extinta e se pudesse transmitir uma única sentença de conhecimento científico, ela começaria com as palavras: todas as coisas são feitas de átomos. Sabendo agora que os átomos de diferentes elementos possuem pesos relativos uns aos outros, foi necessário estabelecer um elemento de referência. Como o hidrogênio era o elemento mais leve, Dalton fixou seu peso como relativo a 1. Com isso, o peso dos outros elementos foram calculados com base nesse número. Vamos pegar a água como exemplo. Para Dalton, a água era composta por um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Em suas análises, Dalton encontrou a proporção por peso de 8:1. Isso significava que o átomo de oxigênio era 8 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Por isso, Dalton atribuiu o peso 8 para o oxigênio. Atualmente, sabemos que essa proporção está certa, porém, a água é formada por 2 átomos de hidrogênio e não apenas um, como Dalton acreditava. Por isso, o peso atômico do oxigênio é 16. A partir desses experimentos, Dalton montou uma tabela com os pesos atômicos dos elementos descobertos naquela época, tendo o hidrogênio como referência. Apesar de tantos feitos, Dalton seguiu sua vida de uma forma bem pacata. Isso porque não há registro de que ele tenha se entrelaçado com ninguém. Além disso, ele levava um estilo de vida bem simples, como a sua religião pedia. E por isso, ele fugia de honrarias públicas, assim como você foge dos seus boletos. Para você ter uma noção, ele foi eleito membro da Royal Society contra a sua vontade, mesmo sendo isso realizado de forma secreta. Várias correspondências foram enviadas para a casa onde morava, informando sobre sua eleição para academias prestigiosas em toda a Europa, e todas ficaram sem respostas. Durante sua vida, Dalton apresentou alguns problemas de saúde. Em 1837, ele teve um pequeno AVC e um segundo em 1838 que o deixou com dificuldades na fala. Porém, isso não o impedia de continuar os seus experimentos. Em maio de 1844, Dalton teve um AVC e em 26 de julho, ainda com as mãos trêmulas, realizou o último registro meteorológico. Mesmo tentando se esconder ou se esquivar de tudo isso, Dalton se tornou uma figura famosa e veio a falecer em julho de 1844, aos 67 anos. Seu desejo era de um funeral quacre simples. Porém, enquanto Dalton se dedicava aos seus estudos, a Revolução Industrial crescia a passos largos. Com isso, a cidadezinha de Manchester, onde morava, deixa de ser uma cidade mercantil para se tornar a segunda maior cidade da Inglaterra, com uma população de mais de 300 mil habitantes. Além disso, a Grã-Bretanha entra numa era vitoriosa, tendo muito respeito e reverência com as celebridades da época. E Dalton, como uma pessoa famosa, ele teve seu funeral acompanhado por mais de 4.000 pessoas e centenas de carruagens. Apesar de não ter um funeral tão simples quanto queria, Dalton teve um desejo atendido. Seus olhos foram preservados a fim de que alguém um dia descobrisse o motivo que causava sua cegueira de cores. Esse feito foi realizado após 150 anos de sua morte, através das análises das amostras de DNA que mostraram que ele não possuía os genes que produzem o pigmento sensível ao verde em olhos normais. Isso é incrível, pessoal! Eu acho maravilhoso perceber como tudo acontecia ao mesmo tempo e como os cientistas conviveram uns com os outros. Na minha opinião, isso é sensacional! Deixa aqui nos comentários se você acha isso também. É isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pra geral, hein? Te vejo na próxima, viu? Muito obrigada, um beijo e fui!